Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco sobre a nutrição esportiva nessa modalidade na maratona. Bom, completar uma maratona realmente é um desafio emocionante para o atleta, né? Isso porque implica em preparação rigorosa, a gente precisa de uma excelente condição física e psicológica, como o meu amigo acabou de falar aqui agora, enorme força de vontade e também perseverança ao longo desse tempo de preparação, né? Bom, a maratona é uma competição esportiva onde eu acho que exige muito desse meu atleta, né? Em termos de desgaste muscular, fisiológico e psicológico também, né? Para isso, eu acredito que a equipe multidisciplinar aqui, ela deve estar inserida nesse meu atleta, tá? Então, educadores físicos, médicos do esporte, físios, psicólogos, então tudo junto e misturado. Eu não sou ninguém sem vocês, né? Então, uma equipe multidisciplinar aqui para esse atleta é muito bem-vindo. Os fatores favoráveis para para essa modalidade, né? Para a alta performance do meu atleta, tem que levar em consideração a genética. O treinamento, sem dúvida, é um fator favorável e importante para o maratonista. A alimentação adequada a esse tipo de modalidade e também a escolha certa de recursos ergogênicos que possam potencializar a performance desse meu atleta. Bom, eu costumo sempre ver o meu atleta como uma máquina, né? Vamos fazer uma analogia de um carro, né? Eu tenho atletas potentes, mais potentes, e uns menos potentes, né? Eles vão andar, vão correr de qualquer forma, né? Aqui, a questão é, qual o substrato energético, qual combustível que eu vou dar para esse atleta, né? Será que, se eu der um combustível adulterado, eu vou ter uma boa performance? Ou aditivado, isso pode me ajudar? Vamos entender, então, algumas respostas bioquímicas e fisiológicas que acontecem no corpo desse atleta e poder tentar corrigir possíveis desequilíbrios para tentar melhorar a performance desse meu atleta. Bom, vamos pensar que assim, essas alterações acontecem o tempo todo. Vamos pensar desde o início da prova. Lá, quando a gente está indo para a baia para a gente se preparar, a gente já tem ali uma respiração acelerada, em decorrência até mesmo da ansiedade desse atleta, né? Com isso, também, a gente tem um aumento da circulação sanguínea, alterações hormonais o tempo todo acontecendo, antes, durante e depois. A gente tem aqui a hipófise, trabalhando com secreção de GH, hormônio antidiurético, a vasopressina, a suprarrenal, liberando já aquela descarga de adrenalina, de catecolaminas, né? Cortisol trabalhando nisso aqui, o pâncreas regulando a insulina, a glucagon, para melhor utilização dessa glicose, que é um substrato energético predominante aqui nessa atividade, né? Alteração de GH, hormônios da tireoide, temos a CTH também sendo alterada. Ou seja, vários hormônios atuando aqui para maior disponibilidade desses substratos energéticos para minha geração de energia, né? Então, o combustível é muito importante para esse meu atleta, né? Aqui também, dentro dessas alterações, eu tenho produção excessiva de espécies reativas de oxigênio, né? A liberação de muito radical livre, que isso realmente pode influenciar na performance desse meu atleta. Temos, dentro dessas alterações e dessas respostas, também o aumento do lactato, né? Que isso daqui também influencia na performance do meu atleta. Eu tenho aqui uma sudorese aumentada, consequentemente uma perda de nutrientes, deficiência desse nutriente que pode realmente prejudicar a performance desse meu atleta, né? A deficiência de sódio, zinco, ferro, que está ligado à atividade. O sistema imunológico sendo acionado aqui também, o aumento de citocinas inflamatórias, a inflamação também aqui presente, né? A desbiose, muito atleta, né? Com desbiose, com uma disfunção intestinal, o intestino trabalhando de uma forma irregular, o aumento catabólico do catabolismo na atividade, nessa modalidade. Aqui, a disposição, o metabolismo de carboidratos e gorduras mais ativo para a manutenção do nível de ATP, aumento da taxa dessa utilização de energia, o acúmulo de substratos, de subprodutos metabólicos que devem ser eliminados, né, até mesmo para não gerar nenhum tipo de comprometimento no rendimento, na performance do meu atleta, e também a perda hídrica pela transpiração,
alterando aí a osmolaridade sanguínea. Dentro dessas respostas bioquímicas e fisiológicas, se algo estiver em desequilíbrio, o tão sonhado, a chegada, né, corre risco disso não acontecer. Tá? Então, como a nutrição pode ajudar para melhorar a performance desse meu atleta? Vamos, então, aqui começar com um planejamento dietético adequado, de acordo com a rotina desse meu atleta. Na nutrição não existe uma receita de bolo, né, pronta para cada um. Porque muitas vezes o que pode ser bom para outro pode ser um desastre. Né? Então, uma anamnese bem feita aqui com esse atleta, eu tenho condições de garantir para ele um plano alimentar adequado, garantindo uma melhor ingestão, digestão, absorção e excreção, tá, desses nutrientes. A desidratação também, a nutrição ela pode corrigir esses fatores, né, como a desidratação, a falta de água, a perda excessiva de eletrólitos, né, que pode comprometer na redução da performance do meu atleta, na função muscular. Isso pode causar câimbras e, consequentemente, detonar a performance desse meu atleta. Ok? A fadiga muscular, será que a nutrição pode ajudar na questão de fadiga muscular, na fadiga mental? Será que existe algum recurso ergogênico capaz de ajudar o meu atleta a melhorar um pouco isso? Sim. O catabolismo proteico, né? Nessa atividade física, a gente tem aí a utilização de 5 a 15% dos aminoácidos da proteína, que gera também uma fonte de energia. Tá? O estresse oxidativo, como eu disse, o aumento de radicais livres, que isso, consequentemente, pode prejudicar a performance do meu atleta com o estresse oxidativo, né, causando dano na membrana aqui celular. Eu tenho também a regulação da temperatura corporal, isso daqui pode ser ajudado com a hidratação. Né? Além da hidratação, os recursos ergogênicos também biomecânicos, isso pode ser muito interessante também para ajudar este meu atleta. Né? Dentro dos recursos ergogênicos aqui, o que mais se enquadra para mim é o nutricional. Né? Recursos ergogênicos são substâncias ou artifícios que visam a melhora e o desempenho do meu atleta. Né? Então, a parte nutricional está comigo. Vamos entender, então, quais as necessidades desse meu atleta. A gente precisa de um plano alimentar adequado, em quantidades de calorias, de macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, até mesmo como esse tipo de atividade, o sistema aeróbio ele é predominante, então a gente tem como fonte energética carboidratos e gorduras. Ok? Por falar em carboidrato, o combustível daquela máquina que eu preciso dar, né, a gente tem a diferenciação de dois tipos de carboidratos, simples e complexos. Quando eu falo dessa diferenciação, eu falo da velocidade de absorção que essa máquina vai precisar de energia. Então, o simples, a gente tem uma fonte mais rápida de energia. Tá? Os complexos, a gente tem uma liberação gradual de energia. Isso é de uma forma mais constante. Tá? E o nutricionista, junto com o atleta, ele tem condições de separar qual substrato energético mais interessante para ele. Dentro dos carboidratos, a gente tem a alimentação, que pode servir como um pré e pós para a recuperação do meu atleta. Né? Eu preciso ter uma visão global, pré, durante e pós-maratona, porque eu preciso recuperar esse meu atleta também, para ele estar inteiro, para continuar a vida. Então, aqui a gente tem as fontes alimentares, que pode servir como um café da manhã, e dentro da maratona, muitas vezes eu não tenho condição de utilizar alimentos, então eu recorro a recursos como suplemento em gel. Né? Pode ser adicionado ou não cafeína, estimulantes, aminoácidos. Eu posso incluir nesses sachês vitaminas, minerais. Né? Dentre os carboidratos, eu tenho dos mais diversos, como palatinose, derribose, oximase, maltodextrina, os blends de carboidratos. Isso também pode ser muito interessante para essa modalidade. Eu até gosto muito de utilizar blends de carboidratos. Isso pode ser muito eficiente para a alta performance do meu atleta, ou a utilização também de alguns alimentos. Os TCMs ou MTCs também, que é uma fonte de energia, a gente pode utilizar
Aqui, o ácido cáprico e o caprílico, que é uma fonte energética mais direta para esse meu atleta. Cuidado aqui com as fontes utilizadas, tá? O tipo de gordura não é todo tipo de gordura que pode servir como fonte rápida energética, tá? Os de cadeia longa, por exemplo, pode causar um desconforto nesse meu atleta. Então, a escolha da gordura é muito importante para o rendimento e para a performance de vocês, ok? Junto com os macronutrientes que eu estou falando de carboidrato e gordura, que é o principal substrato energético, eu também tenho cofatores enzimáticos que podem ajudar a gerar mais energia para esse meu atleta, né? Eu estou falando aqui de coenzima Q10, o magnésio, ácido lipóico, complexo B, L-carnitina, tudo isso participa do ciclo de geração de energia. Pode ser que isso daqui ajude muito o meu atleta a ter uma performance melhor. Então, isso pode ser inserido como recurso ergogênico na estratégia desse meu atleta. Eu vou falar um pouco sobre alguns suplementos. A gente tem um plano alimentar adequado, de acordo com as necessidades desse meu atleta, levando em consideração sexo, idade, peso, altura, né? Então, a gente acha um valor energético aí, transforma isso em comida, faz uma estratégia de suplementação, e dentro dos recursos ergogênicos, eu tenho alguns aqui como estimulantes, que pode ser cafeína, chá verde, chá preto, guaraná. Tiacrine está sendo muito utilizado nos esportes, né? Mesmo porque a tiacrine, o diferencial da tiacrine é que ela não dá o efeito rebote da cafeína, né? Ela te dá foco, reduz fadiga, mas ela não dá o efeito que a cafeína pode trazer para o meu atleta. Os aminoácidos e as proteínas, cada um agindo de acordo com as suas funções. A leucina, a isoleucina, a valina, reduzindo fadiga, a taurina como antioxidante para pós-prova, neuromodulador. Aqui a taurina também ela trabalha como aumento de cálcio no retículo sarcoplasmático, pode trabalhar a questão da contração desse músculo, a carnitina gerando um pouco mais de energia, glutamina trabalhando enterócitos, ajudando na questão da inflamação, da imunidade do meu atleta, beta-alanina podendo ter um efeito tamponante, muito utilizado em atividades anaeróbias, mas em atividades aeróbias, também ela tem um efeito positivo. A citrulina, como vasodilatação, participando do ciclo de amônia, eliminação de amônia. A arginina, outro aminoácido também bacana, precursor de óxido nítrico, né? Promovendo aí uma vasodilatação, consequentemente um aumento de fluxo sanguíneo, maior oxigênio, maior liberação de nutrientes. Olha quanta coisa boa que a gente pode utilizar como suplemento para cada atleta, tá? E os vasodilatadores, né? Nitrato inorgânico, presente em beterraba, né? Como vasodilatador, alface também tem uma quantidade de nitrato muito boa. Os antioxidantes e anti-inflamatórios, que a gente tem que pensar na correção desse meu atleta, no pós-maratona, que ele sai de lá detonado, rodou muito, né? 4-2, pneu gastou, combustível foi embora, óleo, água, ixi, um monte de coisa, né? Então, a gente tem os antioxidantes e os anti-inflamatórios ajudando aí na saúde, na recuperação do meu atleta. Ômega 3, coenzima Q10, como eu disse, além de gerar energia, é um poderoso antioxidante. Eu tenho um ácido lipóico, glutationa, também as comidas como açafrão, os berries, num pós-treino pode ser muito interessante para vocês, tá? O óleo de pequi, muito utilizado no esporte. Astaxantina, um poderoso carotenoide com poder antioxidante. Os reguladores do metabolismo e repositores, né? O uso de minerais, vitaminas, a necessidade ou não de cápsula de gel, isso vai depender da estratégia de suplementação que a gente passar para vocês, e se utilizado ou não bebidas isotônicas já com a quantidade de sódio, sendo desnecessário a utilização da cápsula de sal, tá? Hipercalóricos, papós, pode ser muito útil para a recuperação desse meu atleta. O que mais? Recovery drinks, imunomoduladores, vamos trabalhar aí a questão da imunidade do meu atleta, né? Via respiratória comprometida, então, N-acetilcisteína, as vitaminas D, as leveduras, beta-glucanas, astaxantinas, presente na coloração laranja, do salmão, dos alimentos, própolis e guaco, muito bom para o sistema imune, o alho como um antimicrobiano poderosíssimo para o meu atleta, tá? E equinácea púrpura também, aqui só com prescrição médica. Nutricionista não pode passar isso daqui, tá? Como a gente trabalha em equipe com médicos, com
psicólogos, né? Então, qualquer coisa a gente pede para o médico a utilização dessa equinácea, a prescrição dessa equinácea. Usou prebióticos, kefir, kombuchás, fibras, para depois melhorar a questão de intestino desse meu paciente, do meu atleta. Mix de enzimas digestivas para melhor aproveitamento aí desses nutrientes. As articulações também sendo trabalhadas com condroitina e glucosamina. O colágeno do tipo 2 também. A Boswellia serrata, um fitoterápico poderoso, que pode ajudar muito as articulações. Os moduladores de cortisol, a gente tem alteração de cortisol, Panax ginseng, anti-estresse, ashwagandha, rhodiola rósea, são tudo plantas que ajudam a modular o cortisol desse meu atleta. O que mais? Beta-cisterol, presente ali no óleo de abacate, fosfatidilcerina, né? Tem muita coisa boa que pode ajudar a melhorar ou a recuperar esse meu atleta. Tá? Os nutracêuticos também, a gente tem a opção de utilizar nutracêuticos, como algas, trabalhando reposição de iodo, mix de cogumelo para fadiga, o Mobile, que já é um nutracêutico que tem aí no mercado, ajudando a lubrificação articular, a inflamação, Sharipur também, para inflamação, para cortisol, e o uso de plantas medicinais, fitoterapia, né? Aqui, no caso de trabalhar um pouco de ansiedade, mulungu, passiflora, a recurtita incarnata, que é a própria camomila, pode ajudar na ansiedade, na insônia também, que pode melhorar um pouco a questão de insônia. Grifônia pode trabalhar o humor, melhorar a questão de humor, junto com o euricoma. E o Pinus spinacer também, um anti-inflamatório poderoso para o meu atleta. Bom, dicas importantes, eu tenho ali o combustível, tenho recursos ergogênicos, né, em mãos. Vamos trabalhar, então, o dia anterior à prova, vamos falar um pouco das dicas, porque, como eu falei que não existe uma regra, uma receita, para cada atleta a gente vai fazer um plano alimentar adequado de acordo com a necessidade e vendo o que ele está visando ali para a prova, ok? Bom, o dia anterior à prova, a maratona, o objetivo aqui é armazenar energia no músculo, né? Estoques de glicogênio muscular e hepático devem ser um pouco aumentados para a gente ter um rendimento legal, para a gente ter uma performance bacana, né? Então, ali, cuidado com alta ingesta de gorduras de fontes ruins, de difícil digestibilidade, né? Excessos de fibras no dia anterior deve ser retirado. Cuidado com fibras para a formação de bolo fecal. Esse atleta tem que fazer um pit stop ali para ter que ir no banheiro, né? Uma alta quantidade de fibras. Então, faz um café da manhã, ou no dia anterior, uma alimentação com menos teor de fibras, né? E com uma quantidade de gorduras boas, mais adequadas, né? Fontes proteicas fracionadas em pequenas quantidades, mais durante o dia, né? As carnes brancas são muito bem-vindas. Cuidado com alimentos crus, por favor, para não sofrer nenhuma contaminação, tá? Um dia antes dessa prova e podendo comprometer a performance de vocês, ok? Frituras e alimentos gordurosos, má digestão, cuidado com a má digestão também, ok? Fracionar as refeições em quantidades moderadas durante todos os dias, essa é uma dica que eu dou para vocês, no dia anterior à prova, né? Evite que o estômago fique muito cheio, para que você não tenha uma má digestão, tá? Evite o gasto de energia para uma má digestão. O jantar deve ser composto com uma quantidade de carboidrato um pouco maior. Cuidado com as fontes proteicas, tá? Aquela famosa macarronada da noite que o pessoal sai para comer. Cuidado com os tipos de molho, os 8 queijos, bacon, hambúrguer, por favor, tá? Isso pode prejudicar um pouco a digestão e até mesmo a performance de vocês para o dia seguinte, tá ok? Boa noite de sono, imprescindível, né, gente? Noite de sono, tá lá, descansado, para o dia seguinte a gente está inteiro, né? Isso aqui, ó. Não dá, né? Álcool, não vai dar. Sequestrador de energia, esse cara aqui, ó. Cuidado com álcool, tá? No dia antes da prova é interessante, não. No dia da prova, vamos lá então, café da manhã antes da prova, ainda segura a fibra. Cuidado com um pouco de gordura, tá? Gorduras, fontes proteicas e de gorduras é bem-vinda, mas quando eu falo evite o excesso, é o excesso de gordura, tá? Cuidado com fibras, até mesmo para a questão do intestino, como eu falei. Alimentos estranhos e também suplementos não devem ser testados, tá?
Isso daí, no dia da prova, evite alimentos que vocês não conheçam, tá? Fazer a ingestão disso. O desjejum tem algumas opções, isso depende muito de preferência e aversão de cada paciente, então não dá para eu passar aqui um café da manhã pronto para vocês, mas eu deixo a dica de alguns alimentos como pão, torrada, sucos, fontes de carboidratos, né? E as fontes proteicas também. Uma bebida com baixa concentração de carboidrato antes da prova, 1, 2 horas antes, pode ser mais interessante até para a gente começar essa prova com um pouco mais de energia, tá? Então, fica a dica de uma bebida talvez esportiva, com uma quantidade talvez de eletrólitos, pode ser uma estratégia interessante para vocês, tá? Isso em consulta, a gente vai testando, lógico, que tudo isso deve ser testado lá atrás, né? A gente testa isso no longão. O meu atleta ele chega lá na maratona já preparado, com estratégia de suplementação, de hidratação, bonitinha, tá ok? Durante a prova ainda a gente tem aqui que ficar atento à questão de hidratação. Na primeira hora, a hidratação é muito importante, tá? Nas horas seguintes, colocar em prática toda a estratégia de suplementação, seja de carboidrato ou de gorduras, isso vai depender de cada atleta. Tem atletas que toleram mais gorduras, então ele vai querer correr com gorduras, mas a utilização de carboidrato, sem dúvida, é imprescindível aqui, tá ok? E pós-maratona? Já que a gente fez o dia anterior, o dia da maratona e pós, vamos fazer a recuperação disso. Vamos pensar em repor essas energias gastas, né? Então, o consumo de carboidrato nessas primeiras 24 horas, em fontes mistas, deve ser priorizado, tá bom? Alto índice glicêmico pode ser mais eficaz para a reposição desse glicogênio muscular e hepático, viu, pessoal? Eu estou falando de carboidrato simples mesmo, tá bom? Aqueles que têm a velocidade de absorção mais rápida, tá? Líquidos ou sólidos, individualizado. É muito individual de pessoa para pessoa, esses tipos de fontes, tá? As proteínas aqui magras, aqui já não maratona pode ser de preferência do meu atleta. Utilizar uma boa fonte de gordura, um bom azeite. Priorizar também a utilização de vegetais, até porque aqui eu tenho vitaminas, minerais e fibras, tá? Então, a utilização pelo menos de 3 a 4 tipos de cores diferentes, eu já vou pegar uma quantidade bacana de vitaminas e minerais ali que eu preciso, tá? Hidratação também, aquela coisinha básica, 120 a 150% do peso perdido, né? Que grande parte dos maratonistas já conhecem. Perdeu-se 1 quilo, 1,5 litro de água a mais aí nessa hidratação, tá ok? A utilização de aminoácidos, como glutamina, para melhorar a questão do intestino, trabalhar o enterócito aí desse meu atleta, tá? Que está detonado o intestino dele. Probióticos, né? Alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Após maratona, isso deve ser priorizado. A utilização de coenzima Q10, suco de frutas vermelhas, né? As berries, a utilização de frutas cítricas é muito interessante. Cúrcuma, o açafrão, o ômega 3, alho, suchá, o chá verde, tem catequinas, tem coisa boa ali, ó, que para a recuperação do meu atleta pode ser muito interessante, tá? Suco de tomate romã, a gente utiliza muito isso na recuperação de atleta, é muito eficiente. E o gengibre também, muito conhecido por todos, né? Bom, levantaram uma plaquinha para mim, eu acho que a minha linha de chegada é aqui. Eu devo estar, então, já chego por aqui. Eu gostaria de desejar aos maratonistas, para quem for para a Maratona de Nova York esse ano, que tenha uma excelente maratona, tá? Uma corrida maravilhosa. E, meu muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui com vocês.